Olá, pessoal! Estamos aqui no IBREM novamente gravando os podcasts aqui da Board Academy. Mais uma vez o nosso podcast Os Empresários. Vocês que estão aí nos escutando, já aproveita para nos seguir aqui na nossa rede, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, ibrem.org.br. Pode também acessar o nosso site. Então vai ser sempre um prazer, uma honra estar vendo vocês aqui conosco, tá? E mais uma vez, gente, olha só, né? A gente sempre faz um podcast muito especial porque a gente acredita muito nessa questão da originalidade, da simplicidade. Mas a gente trouxe um convidado aqui que é ultra mega especial. É um cara que também já, de imediato, já nos conectamos, temos muitas coisas em comum. Então, e vai trazer um tema aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar, mas entender, eu sei que é um tema que está na moda, é um tema que todo mundo quer falar, mas a gente vai trazer aqui hoje esse tema na prática. Como você, empresário, empresária, empreendedor de fato, que está nas startups também, pode colocar isso na sua empresa de maneira ágil, fácil. O simples funciona, pessoal. Exatamente isso. Então eu vou deixar que uma pessoa tem um vasto currículo, então eu vou deixar que ele se apresente, né? O meu amigo Eduardo Nunes, vulgo Edu Dados. Edu, seja muito bem-vindo. Meu amigo, um prazerzaço estar aqui com você. Prazer é todo meu. É uma honra estar te ouvindo aqui a sua história, cara. É um reminho poder compartilhar um pouquinho, transbordar esse copo que você já tem super cheios aí, sempre dispostos a aprender. Já é uma honra estar aqui sendo ouvido por alguém disposto a aprender já no seu calibre, né? no seu tamanho. Falar um pouquinho sobre o Eduardo, conhecido aí nas redes como Edu Dados. Esse solo sagrado aqui me honra muito. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Então, acho que resumindo bastante uma experiência, para falar um pouquinho de IA, hoje a gente vai falar um pouco de IA na prática, além do óbvio. Eu gosto de falar IA além do óbvio. Exatamente, é isso aí. Tem muitos novos especialistas por aí, especialistas de chat GPT, que no final eles vão acabar enrolando bastante as nossas empresas. Eu venho do mercado, já tem 8 anos que eu trabalho com IA, Rogério. Nesses 8 anos, então, pensar que o ChatGPT surgiu aí, bombou nos anos 2020, 2021. Então, eu estou trabalhando com as IAs de antes dele. As IAs Legal. De estatística, de algoritmo, de fórmula. Eu sou um nerd incorrigível. Ou seja, você é o cara de dados, literalmente. Sou um cara Por de isso dados. que eu Edu Dados. Eu sou forjado nos dados. Ótimo, excelente. É isso que todo mundo precisa saber, Edu. Porque dados é o novo petróleo, não é assim que o pessoal fala? É isso aí. Então, você é o cara que vai trazer o ouro aqui para todos nós. Ó. É isso aí. Vou te ajudar a extrair esse petróleo da sua operação. Refinar ele, claro. Não tem refinaria melhor para tua empresa do que a IA. Ótimo, Edu. E aí, Edu, trazendo já essa grande bagagem que eu vejo que você é um cara, eu vou chamar jovem, né? Um jovem, como você falou, mas assim, já bem vivido, né? Uma pessoa que já nasceu nesse mundo de empreendedor, já nessa pegada de entender os dados de como pode minerar e produtizar ao mesmo tempo e monetizou de uma maneira espetacular, como você colocou, mas eu queria que você também colocasse um pouco da sua história de vida, né? Legal. Qual que é a origem do Eduardo Nunes, né? Antes de ser o Edu Dados. Legal. Fala um pouco para nós aí, por favor. Vamos fazer um recorte de quando eu era mais novo. Essa história é bem legal. Vou chamar um dia a minha família para contar, porque quando eu era bem mais novinho, eu vou falar um dos primeiros temas ou primeiras vezes que perceberam que eu tinha alguma coisa. Minha família, saiu um Eduardo da área de tecnologia, algoritmo, inteligência artificial, enfim, programação, de uma família em que a base, meu pai da indústria, minha mãe da área da saúde. Como que sai um cara de tecnologia daí do meio? Então, muito legal isso aí, hein? São duas visões que eu trago, eu componho muito desses dois mundos deles, que são no final, que enriquecem muito a maneira como eu penso hoje. Eu lembro quando eu era pequeno, bem, sei lá, devia ter uns 6, 7 aninhos de idade, naquela fase que a criança ou que o garoto quer carrinho de controle remoto. Eu lembro que o sonho meu era, não, me dá um carrinho. Eu tinha esse sonho também, Edu. Porque na minha época era o Pegasus, o Colossus, que eram os carrinhos da Estrela, que era muito legal. Da sua época já é outro. Já, cara, eu não lembro nem a marca do carrinho, mas eu lembro que eu fiquei enchendo o saco, batendo o pé que eu queria um carrinho, pra descobrir ali, ganhei o carrinho, né? Meu pai deu o braço torcer, me deu o carrinho. E depois, era costume em casa, quando a casa ficava em silêncio é porque eu estava aprontando alguma coisa. Sempre fui bem curioso. E eu acho que isso foi um dos drivers para eu seguir carreira na área de dados, porque curiosidade é chave, habilidade crucial, não só para dados, para inovação. E nessa época, com esse carrinho, depois de um tempo me deram, eu brinquei 1 hora com ele, depois a casa ficou em silêncio. Aí você imagina, o que o Eduardo tá fazendo? Eles me acharam atrás do sofá, tô fazendo história longa curta, mas eles me acharam atrás do sofá, Rogério, com o carrinho todo desmontado. Virado do avesso, fiação pra cá, motor pra lá, eu com o controle remoto dele aberto no meio, porque eu tava tentando entender como é que funcionava.
o carro. Que bacana, hein, cara? Você vê. Gente, vocês estão escutando, né? Só esse primeiro recorte, olha que interessante. A curiosidade gera inovação, mas essa inquietude também gera um despertar diferente. Isso serve para o nosso dia a dia. Totalmente. A gente tem que ter um nível de profundidade, né? E os dados mostram muito isso. Eu vou sempre fazer umas puxadas aqui que eu acho legal para a gente fazer reflexão. Mas enfim, segue aí para não perder seu raciocínio, Edu. Bom, eu vou colocar alguns anos para frente. Depois, quando eu entrei... A minha primeira formação foi um curso técnico em mecatrônica. Legal. Você fez aonde na época, Edu? Fiz no Senai, em São Paulo. Aqui em São Paulo, fiz na unidade de São Caetano do Sul. Um abraço para todo mundo de São Caetano, inclusive. Legal. Um abraço, São Caetano. Tem grandes empresários lá também, amigos. Forte abraço a todos aí. Todo o ABC. É uma região... São Paulo, no geral, né? É isso. Não só São Paulo. Brasil inteiro. A gente é perito em formar grandes empresários no Brasil. Porque nosso cenário é muito... instável. A gente forma empresários resilientes. Se você dá certo no Brasil, como você já tem dado, provavelmente, você vai dar certo em qualquer outro lugar do mundo, inclusive. Exatamente. E hoje, nesse mercado, agora pensando em inteligência artificial, em dados, em tudo isso, a gente já vê como a gente consegue transpor a nossa tecnologia, nossas soluções, né, nossas empresas, para fora com muito mais facilidade agora. A língua não é mais uma barreira com a inteligência artificial. A geografia, a interpretação dos dados de outra demografia também não é barreira. Existem ferramentas de IA. Antes de eu voltar na minha história, eu vou dar uma ferramenta que eu acho que é legal. Tem uma ferramenta que se chama de IA, talvez os empresários já tenham ouvido falar, chama Perplexity. Perplexity, sim. Uma ferramenta de busca. Então, se você está precisando fazer uma pesquisa de mercado, não vai no ChatGPT, não vai no Gemini. Usa o Perplexity, porque ele vai te dar todas as fontes de pesquisa. Ele tem uma pesquisa muito aprofundada. Ele vai te dar todos os sites, os links, as guias de pesquisa e todo o referencial. Então, e essas buscas elas servem para qualquer vou dar um exemplo aqui que eu acho legal até para ilustrar de uma maneira prática, legal. Eduardo, se você me permite. A gente fala o seguinte, eu quero entender, a gente falou do ABC, né? Quantas empresas, né? Não sei se tem isso dentro do Perplexity, quantas empresas tem em São Caetano do Sul que faturem acima de 10 milhões de reais, por exemplo? Ele consegue trazer isso? Consegue. Ele muito provavelmente vai entrar em alguns fóruns, grupos de empresários, listagens oficiais ou algo assim. Até do próprio CNPJ das empresas, né? Os cadastros que as empresas fazem no município. Ele vai vasculhar e ele vai te dar o número. Legal. Então, gente, ó, dica de ouro. Já começamos aqui com o motor forte, acelerado. Mas vamos lá, Eduardo. Segue aí. De história, depois daquela minha primeira introdução ali com mecatrônica e tudo mais... naquela mesma época, uma coisa que sempre foi um driver, talvez, do Eduardo, além da curiosidade, e é uma curiosidade minha mesmo, eu gosto muito de idiomas. Naquela época eu comecei a aprender alemão, hoje eu falo 5 línguas. Uau! 5 idiomas? 5 idiomas fora os idiomas de programação, né? Então vamos lá, você começou a aprender, a primeiro idioma qual foi? Alemão? Não, o primeiro foi francês, depois do inglês. Depois do inglês. Mas por que o francês? Como meu hobby é idioma, eu sempre achei muito bonito a linguagem francesa, o estilo, e ela era a língua comum no século passado, era a língua social também. Sim, era a língua tanto da moda quanto também toda a questão da revolução, tanto da revolução industrial que era dos ingleses, mas também os franceses tinham movimento. Era a língua da filosofia, da sociologia, era a língua da arte e do pensamento, o francês, era a língua comum antes do inglês. Então, o francês sempre me trouxe bastante seduziu para esse lado. Seduziu, o francês me seduziu. Aí eu aprendi a falar juste un peu de français. E aí... Oui, merci. Bom, naquela época, depois do curso, eu sempre me destaquei bastante em tecnologia e pessoas. Antes de tecnologia, pessoas são mais importantes. Eu, de dados, consigo falar isso com toda a clareza de alguém que esteja dos dois lados. Isso é importante. Pessoas, não há tecnologia que substitua pessoas. Não há. Mas, bom, tem uma frase muito legal do Paul Tudor Jones, que é um gestor de fundos quantitativos. Para o empresário que está assistindo, o conselheiro que não conhece o tipo de fundo que é o quantitativo, saiba que 2/3 de todas as movimentações na bolsa no mundo são feitas, sabia, Rogério, por robôs, por máquinas, há muito tempo já. Porque elas têm um algoritmo quantitativo que vai avaliar ali ações, compra, venda, o que eu faço, quais são as referências de mercado que eu estou fazendo para comparar e para tomar uma decisão, né? Comprar ou vender uma ação. E os fundos quantitativos são operados por máquinas algorítmicas. O Paul Tudor Jones é um gestor desse tipo de fundo e ele tem uma frase que é simplesmente fantástica, que é: nenhum homem jamais vai ser melhor do que uma máquina. E nenhuma máquina jamais vai ser melhor do que um homem usando uma máquina. Excelente. Acho que deveria repetir para quem está escutando, falar ali.
Repete essa frase, por favor, Eduardo, que eu acho que é legal porque reflete muito o momento que nós estamos vivendo. Essa questão de entender que a IA é uma adição e não é uma subtração. Exato. Ela não é de forma alguma. Nenhum homem é melhor do que uma máquina. Mas nenhuma máquina jamais vai ser melhor do que um homem usando uma máquina. Excelente, excelente, Eduardo. Muito bom. Esse é um ponto de vista que vale a pena sempre reforçar Sim. dentro da nossa economia, dentro do nosso dia a dia, para as pessoas entenderem que isso é só a máquina, no caso a IA, é uma ferramenta adicional. É como o celular. É colaborativa. É colaborativa. É isso a gente aí. não vai trabalhar sem ela. E a minha primeira experiência com inteligência artificial foi logo em seguida essa experiência técnica que eu tive, que foi onde eu comecei a ter mais proximidade com programação, automações. E aí estava no idioma, né? Que Não, aí já estava fazendo alemão. Francês, alemão, inglês. Alemão, aí você aprendeu mais o que depois? Espanhol eu tive muita dificuldade. Por conta da proximidade com o português, acredito. É mesmo? Geralmente é fácil para as pessoas e para mim foi um parto aprender o espanhol. Aí eu falo melhor alemão do que eu falo espanhol. Olha que loucura. Uau. Interessante, porque o alemão ele tem uma tônica, uma gramática bem diferente do tradicional, né? Porque se você pega o francês, o espanhol ali, tem uma semelhança, até algumas coisas, o italiano também. Sim, a base latina. Latina. O alemão é a base toda da Batávia, né? Da região Batava e região então, é uma língua bem... A base dela é diferente. Tem poucas coisas que vêm do latim. Então, inglês, francês, espanhol, alemão. Tô aprendendo mandarim. Chinês. Mandarim. Ni hao. Ni hao ma. Legal. Ou seja, isso já te traz uma configuração de você não ter nenhum tipo de barreira de acesso, mesmo com IA, você também se comunicar com outros programadores, pessoas como você que está, de repente, na China, na Europa. Exato. Enfim, que você consegue trocar informações de uma maneira mais fluida até. Exato, até porque a comunicação, ela sempre vai ser nossa via com as pessoas. E a gente até pode aproveitar a tecnologia para facilitar uma relação. Mas para aprofundar mesmo, uma parceria comercial que você vai fazer com um parceiro seu na China, um relacionamento com um escritório na Inglaterra, uma parceria comercial mesmo com alguém aqui do Brasil. Quanto melhor a sua comunicação for com as pessoas, melhor. E quando você usa uma ferramenta de tradução, você tem um nível de proximidade com ela, um rapport. Quando você fala a língua do cara, quando você chega numa reunião, dando bom dia em coreano, agradecendo em chinês o seu amigo que está do lado, é uma conexão mais forte. Sim, não tenho dúvida. Isso é fantástico. Não, isso muda o jogo, porque totalmente. Você vê aqui, inicialmente, né, você já vem dando algumas trilhas do porquê que você chegou onde você está, né, Eduardo? Primeiro que você colocou aqui esse nível de profundidade, desde pequeno, essa curiosidade, essa inquietude. Agora, na sequência, essa questão de fortalecer a comunicação. E a gente está no mundo empresarial, no mundo de conselho, como é importante a gente também cada vez mais fortalecer a nossa comunicação. Seja no idioma português ou qualquer um, não importa. Mas eu acho que também tem o como você falar. Exato. Porque às vezes você fala um bom nível de idioma, mas se você não souber chegar, como você falou do rapport, né? Se você não chegar como conectar com as pessoas, também não vai adiantar de nada. Então essa habilidade também é importante para quem está no mundo dos negócios. Né? Muito importante, muito importante. Dos maiores investimentos que eu faço hoje na minha empresa, né, na galera que trabalha comigo e em mim mesmo, é comunicação. Cara, você está na era da IA, você não tem mais desculpa para não traduzir o valor que você gera para o seu cliente bem. Legal. Cara, aproveita essa tecnologia para ser um aditivo no teu serviço, no valor que você gera para as pessoas. Eu gosto muito de perguntar, antes de perguntar o que a pessoa faz, ou qual que é sua empresa, o seu setor, geralmente eu pergunto quem que você ajuda. A primeira pergunta que eu faço. Legal, hein? Eu não tinha parado para pensar nisso, porque a gente fala muito aqui tem uma expressão que a gente usa aqui dentro do grupo, tanto do Ibrem como da Board Academy, a gente fala muito do netweaving. Uhum. Que é bem de encontro ao que você está trazendo, né? Porque normalmente as pessoas sempre falam assim, Rogério, eu vou fortalecer meu networking, vou ativar aqui meus botões dentro do LinkedIn, vou acessar todo mundo, porque agora estou desempregado, ou estou precisando de um favor. Então, normalmente vem muito numa via unilateral. Muito. E a questão do netweaving, não, ela vem numa questão assim de como que eu faço para te ajudar a vender mais? Como que eu faço para te ajudar a conectar com mais pessoas? Como que eu faço para ajudar a sua empresa a ter uma longevidade? Que eu acho que essa é a pegada. Eu acho que a gente está vivendo uma nova era que está nos permitindo a pensar assim, a mudar esse nosso conceito de mentalidade, de pensar de forma unilateral e pensar mais numa pluralidade. Sim. Ou seja, como que a gente pode pensar não só em ajudar o Edu, mas ajudar todo o ecossistema do Edu? Exato.
Que essa é a pegada. E a gente tem que pensar em muitas camadas, né? Para pensar em ecossistema. É isso. Inclusive, tem IA para isso. Né? Aí, pronto, já tem tudo, tem IA. Mais uma IA pra gente falar. Tem, pensando de verdade agora, no que a IA traz de novidade pra gente? Então vamos já entrar no lado do contexto aqui, né? Saiu do Eduardo Nunes, vamos agora do Eduardo Dados, Exato. Que é onde que o pessoal também quer começar a entender o que você construiu e como que a gente pode começar a conectar os empresários a você e todas essas soluções aí. Exato. Tem uma história interessante de quando um colega meu tava com um empresário e falou, Du, cara, eu já tenho uma base sólida de networking, né? Eu já tenho uns contatos legais, tenho uma base legal de clientes. E ele me chamou falando, Du, eu queria expandir a minha empresa para vender para mais pessoas e para gerar mais valor, né? Para, enfim, aumentar o meu ticket, aumentar a minha capilaridade de mercado, várias questões. E a gente começou, como na minha história, no meu histórico, eu fui consultor senior na Ernst Young, na parte de tecnologia, eu sou muito consultor. Os pilares do que é o Eduardo hoje, pensando profissionalmente, a gente tem consultoria, né, um pilar fortíssimo na parte de Ernst Young, né, Big Four. A gente tem a parte toda de Venture Capital, porque eu fundei e vendi uma startup, então eu passei pelo processo completo. Vou explorar isso depois também. A gente entra nele, porque tem muitas histórias que eu aplico hoje, que eu aprendi fundando e vendendo startup, pensando enxuto, pensando rápido, pensando, cara, como é que eu faço do pouco muito? Como é que eu valido rápido, entendo rápido no meu mercado, tô sempre em novidade, aproveitando essa volatilidade do mundo, como que ela me traz oportunidades em vez de ameaças? É uma mentalidade diferente da galera de startup. E a gente tem que trazer para nossa empresa. E o terceiro pilar é toda a academia, né? Então, me formei, fiz uma graduação numa federal aqui em São Paulo. Tava sempre muito próximo de pesquisadores, de pessoal que tava ali pesquisando na linha de frente. Uma curadoria. Exato, né, a inteligência artificial, os algoritmos, a tecnologia, de quem tá construindo, quem tá estudando, quem tá, sabe, debruçado 18 horas por dia num caderno, num laboratório estudando. Tenho muitos amigos neurocientistas. Porque a IA é neurociência aplicada na computação. Não é novidade. Você vê, né? E a gente fala muito pouco disso, né, Edu? De novo, fazendo só um recorte aqui, né? Nós valorizamos muito a tecnologia de um lado muito superficial, no meu ponto de vista. O mercado, né, nos coloca a tecnologia como as facilidades. Mas quando a gente vai entender de fato a tecnologia, você trouxe uma questão de, cara, neurociência. E essa é a jogada. E eu vejo que cada vez mais algumas pessoas estão entendendo esse jogo e elas estão modelando muito mais rápido que os demais. Muito. E para mim, quando a gente olha os próximos 5, 10 anos, quem entender melhor de neurociência, acho que vai ganhar 100%. O jogo muito mais rápido. 100%. Até nos treinamentos, às vezes que eu dou em empresa, etc., eles me pedem um treinamento de prompt, eu dou um treinamento de neurociência para eles. É outra coisa, é outro jogo. Quer dizer, de novo, né? Você trazendo mais um ouro para quem está nos escutando, que a hora que você entende que o jogo não é mais aquele jogo básico, o tradicional, né? Sem profundidade ou com muito raso. Ou você entra, faz aquele mergulho mesmo, a gente brinca, né? Que é o pré-sal, literalmente, vai até o pré-sal, entende e fala, cara, esse é o jogo que você tem que jogar agora. Porque se você continuar jogando aqui, você vai jogar com os iguais. Sim. Aqui não, aqui você vai jogar diferente e você vai ter recursos diferentes. O que cada vez mais a gente começa a entender que o mercado está precisando de algumas questões que a gente não sabe como lidar. Por isso que eu brinquei no início, né? A gente fala, dados é o novo petróleo. Tá, mas o que nós falamos com dados? Como que a gente minera isso? Como que a gente produtiza isso? Exato. Imagina o quanto de dados a gente está construindo aqui, está gerando, e assim sucessivamente em dia de 24 horas. Imagina quantos dados são trocados e poucos são avaliados a ponto de criar novas empresas, novas soluções. Spin-offs, tudo. Exatamente. E naquele ponto do networking que a gente estava se direcionando, uma coisa que você pode aproveitar muito hoje, inteligência artificial, quando esse colega empresário me chamou, né, para aumentar faturamento e tudo mais, eu dei alguns passos atrás com ele, eu ajudei, ou talvez eu induzi um pouco ele a entender
que o game dele era aproveitar os dados que ele já tinha disponíveis, não era ir atrás de novos mercados. Ele tinha uma piscina quase nada explorada, ele estava nadando no raso, na própria piscina. Exatamente. Só que ele queria aumentar a piscina para continuar nadando no raso. Você fez um papel de conselheiro, literalmente, com ele. Cara, deixa eu só entender aqui como funciona o... Perto de tio, eu vou aprendendo, né? Ah, isso aí. E o que a gente fez junto foi, cara, por que você não aprofunda um pouco melhor e gera, nessa questão de NetWeaving, um pouco mais de valor para quem já tá na sua base? Ele perguntou, Dudu, como é que dá pra fazer isso? Eu falei, cara, tá aqui, essa é a estratégia. Você vai pegar toda a sua base de clientes e você vai começar a entender como que você pode servir esse cliente fora do que você vende. Como assim, Du? É pra eu... Cara, na sua base, vamos pensar em conexões. Tem um livro muito legal, da Nara Vaz. Da Nara Vaz e Juliana Tubino, brasileiras, fantásticas. O livro chama Ecossistema de Parceiros. Legal. O game hoje são ecossistemas para as empresas. Não é você aumentar seu faturamento, você criar mais serviços dentro da sua própria rede. Camadas. Exato, camada. Vai aprofundando, vai lá pro seu pré-sal. Nesse livro, a gente tem 13 tipos de parcerias diferentes. Em 3 vertentes. Geralmente o empresário ele pensa, tá, eu posso vender algo para alguém, eu posso comprar algo de alguém, ou a gente pode vender junto uma coisa pro mercado. Ele só pensa 3. Tem 13. Mas imagina, isso serve para qualquer setor, né? Porque às vezes as pessoas estão escutando aqui e é legal a gente desmistificar isso. Ah, é fácil ali porque eles estão falando, de repente, de uma empresa mais de tecnologia. Vamos dar um exemplo de uma empresa da economia tradicional? Vamos, inclusive, esse amigo meu é distribuidora. Então, uma distribuidora. Seja de papel, seja de bebidas, o que for. Distribuidora. E aí eu falei, tá, quantos clientes tem na base? Ele falou, tem um X. Eu falei, legal. Se a gente tem 13 maneiras diferentes de fazer relacionamento com alguém, comercial, uma parceria, seja comprando, vendendo, etc. Imagina, fiz essa provocação pra ele, né? Imagina se você olha a sua base com calma e percebe, entendendo que o seu cliente vende, né? Não é o que você vende pra ele, é o que ele vende pro mercado. O que o seu cliente vende hoje? Você sabe? Você sabe o que o seu cliente vende? Pô, não sei. Ele me falou. Legal isso, hein? O que o seu cliente vende? O que seu cliente vende? Por que ele tá te contratando? Às vezes, se você não é... E isso hoje em dia é diferencial, tá? Daqui 5, 6 anos, commodity, todo mundo vai estar fazendo isso. Então comece agora, que você se diferencie e ganhe mercado. Pensa, eu tenho uma planilha lá, e depois eu montei até com ele um sistema simples, né? O mais arcaico possível. Planilha de coletar dados. Eu falei, pega cada um do seu cliente, exporta tua base, ou seus melhores clientes, uma lista aí, e coloca na sua lista o que ele vende, para quem ele vende, quais são as dores dele. Só precisa de 3 colunas. Você vai fazer milagre com isso. Por quê? Você vai começar a fazer NetWeaving. Você vai descobrir, faz uma ligação pro seu cliente, são um dos seus melhores clientes. Qual que é a sua dificuldade hoje de que eu não te atendo ainda? Por exemplo, eu sou uma empresa de serviços jurídicos, sei lá, sou um escritório de advocacia. E eu vendo só serviço jurídico, mas eu vou ligar para ele perguntando, cara, além do jurídico, o que você está precisando hoje? Tá com alguma dificuldade, alguma dor? Cara, será que eu posso te servir, te ajudar de alguma forma? E ele fez esse exercício com vários clientes melhores ali. Acho que você não fez uma regra 80-20, pegou o Pareto e falou, pegou o Pareto dele e falou, cara, deixa eu tentar ajudar os meus melhores clientes. Fora do que eu faço, não vendo nada. Eu vou conectar um com o outro. Ele fez assim, você está precisando aqui de... Esse cara aqui está precisando de logística. E o outro vende logística. Eu falei, cara, tem um cliente meu aqui que está precisando, por que você não conversa com ele? E ele não pediu comissão nem nada, só serviu. Ele fez isso com, sei lá, os top clientes dele. Aquilo gerou tanto reconhecimento, tanto valor para os clientes dele, que os clientes aumentaram os tickets. Olha que legal. Você criou um ecossistema entre os seus próprios clientes. Já está na sua casa, já está em casa. Cara, que fantástico, né? Tá vendo? Ó, pessoal, acho que, de novo, né? Você vê que a gente está falando de IA, mas você vê que tudo conecta com pessoas. 100%. Que eu sempre comecei falando, né? Que o simples funciona. Sim. Ele não precisou de nenhuma tecnologia, ele não precisou de nenhuma IA, ele só precisou de um comportamento, uma atitude que fez com que ele refletisse. Uma pessoa que fizesse essa provocação, que no caso foi você, né? Tendo esse papel, e às vezes a gente tem ali pessoas da nossa família, pessoas amigas, pessoas próximas, que traz muito essa provocação para nós e a gente acaba não ouvindo, não dando a devida atenção. Então, aqui cabe uma recomendação: dê atenção às pessoas, ao que elas estão te falando, comentando, que às vezes tem como a gente costuma dizer, né? Tem um ouro está sendo entregue e a gente não está percebendo esse valor. E você fez exatamente isso agora, né, Edu? Você fez isso com um amigo que estava ali buscando outros oceanos, né, para poder pescar, sendo que ele já estava com um aquário ali inundado de grandes peixes, de riqueza, e ele não estava percebendo.
Porque hoje, até pensando em empresários, produtos e serviços, cada vez mais com tecnologia, eles se tornam commodity. Sim. O seu principal é seu relacionamento com ele. E aí, como que a tecnologia entrou para ajudar depois ele? Aí você pensa, legal, tenho vários clientes aqui. E aí, uma coisa que eu faço hoje, eu tenho na minha operação uma inteligência artificial que eu desenvolvi. Então, 4 aninhos aí já, o Gary, que está comigo na operação. Eu brinco que ele é meu sócio majoritário, Roger. Porque ele compreende toda a minha empresa, ele está integrado no meu CRM, está integrado nas reuniões que eu faço, ele participa de tudo, ele é meu sócio majoritário mesmo. Ele sabe tudo, eu pergunto para ele, esses dias eu estava voltando de um voo, e eu tava desembarcando, tava de madrugada ainda, eu não ia encher o saco do meu time, né? De madrugada, perguntando coisas que estariam no software de gestão, no nosso RP, alguma coisa assim. Eu cheguei no Gary, 3 da manhã. Gary, como é que foi a semana X, fechamento, tal produto, tal venda, não sei o quê. Passa um relatório de uma semana, porque eu tinha ficado uma semana fora. Tá lá. Na hora. Entregou. O que eu faço com o Gary hoje nessa parte de relacionamento? Eu peguei esse livro, esses conhecimentos, lembra? Os 13 tipos de parceria. Sim. Primeiro ele fez na mão. Por quê? Isso é legal para os empresários. Qual que é o melhor processo para você colocar uma inteligência artificial? É onde você não tem... Não, a melhor atividade. É onde não tem um processo? É onde tem uma pessoa? Onde tem uma ferramenta, um software, alguma coisa? O melhor é onde tem uma pessoa, sem software. Porque você potencializa a pessoa. Onde tem um software, a maior parte do valor que poderia ser gerado por uma IA já foi exaurido pelo software. Agora, onde só tem uma pessoa, você potencializa muito ela. Você está muito voltado para áreas de operações, por exemplo? Exato. Então, para pessoa, para operações, para atendimentos, para tudo que tange um serviço que uma pessoa está fazendo, que às vezes é um capital intelectual que ela investe, coloca uma IA para ajudar ela. E o que a gente fez foi, legal. Agora que você já fez na mão, já entendeu o processo de gerar valor entre os seus clientes para gerar, né, resultados novos? Legal, entendi. Você vai modelando o sistema? Pode deixar que eu modelo. Tá bom, agora a gente coloca uma IA. Monta a sua planilha. Aí eu ajudei ele a construir, né? Eu construí uma espécie de Gary para ele. Legal. Ele manda áudio para IA. Ele manda no WhatsApp. Fala assim, IA, ele acabou de ouvir. Eu sei que... Quando é que é seu aniversário, Roger? Dia 29 de julho. 29 de julho. Tá chegando já, 29 de julho. Ou ele abre o áudio quando ele pega uma informação assim. Dia 29 de julho é aniversário do Roger. Solta. Ele está cadastrando várias informações que não são direcionadas necessariamente à minha relação econômica com o Roger ou com o meu cliente. Tá. Mas são informações que são importantes. Porque depois a gente tem um algoritmo que pega aquelas 13 maneiras de fazer relacionamento entre parceiros, clientes, negócios, né? 13 maneiras de fazer negócio, e ele aplica. Só que ele faz isso para 1000 clientes ao mesmo tempo. Você não tem mais que fazer 1 a 1. 1 a 1 é para você aprender a fazer. Sim, às vezes você até esquece, cara. Exato, tem que fazer. Às vezes a sua mente, cara, não é toda hora. Por isso que a gente cria cada vez mais processos mentais. E aí agora está muito mais voltado para o digital. Você tem um processo digital. Exato. Que vai te auxiliar, que vai ser um suporte, o seu parceiro, o seu copiloto. É isso aí. E aí você coloca coloquei esse sistema para rodar para ele e ele girava matches. Era quase o Tinder entre clientes dele. Que ele falava, cara, esse cara tá precisando disso, na reunião tal ele falou disso. E começava a fazer conexões. Que uma pessoa humanamente, esse meu amigo tinha 1.200 clientes na base ativos. Só gente que comprava dele todo mês. Cara, como é que ele ia fazer isso na mão? A IA tá aqui para hiperpersonalizar em escala. Você consegue falar 1 a 1, só que com uma escala gigantesca. 1 milhão de pessoas consegue falar 1 a 1. Então você coloca um sistema desse para rodar, faz matchmaking entre seus clientes, descobre, por exemplo, eu descobri que o maior tipo de match foi de serviços com indústrias na área XPTO. Entendi. Deixa eu criar um label disso na minha empresa, deixa eu criar uma camada de serviço da minha operação. E aí eu vou colocar aqui mais um tempero, né? Se eu posso chamar assim, Edu, porque assim, olha só. A gente pensa na IA, vem sempre o chat GPT na mão. Sim. Vem o Gama, o Midjourney, né? Sora. Sempre esses aí, ou é pesquisa ou é imagem. E às vezes a gente não consegue imaginar, olha o que você está colocando aqui, porque às vezes a gente acha que não, vou botar aqui o chat GPT na minha empresa, eu estou botando IA. Não, você está botando eu diria que é uma automação com inteligência. Exato. Você está, de novo, lembra dos dados? E do dados não é à toa, né? Então, pegar os dados aqui, entender, ler dados. Eu acho que a inteligência artificial, eu acho que vou colocar aqui um pouco da minha visão também de negócio, a inteligência artificial ela também vem com uma questão de te ajudar, auxiliar
a entender melhor os seus dados. Totalmente. Então, a partir desse momento que você tem uma automação, um algoritmo, uma ferramenta que te possibilita isso, é isso que vai mudar o jogo, é isso que vai aumentar a receita, é isso que mexe o ponteiro das empresas. Exato. Eu estou amplificando vendas, porque no final do dia, todo empresário ele quer venda, cara. Exato. Não adianta vir com buchitagem, com espuminha, que isso vai fazer isso aqui, é muito bonito. Mas no final do dia, todo empresário, todo mundo quer o dinheiro no bolso. Vamos falar de vendas? Agora vamos falar de vendas. Vamos falar de vendas. Vamos falar de vendas, Edu. Tem um tópico dentro de inteligência artificial que eu gosto muito em vendas. Que as pessoas... O maior ouro das empresas geralmente está na piscina que ele ainda não aprofundou, né? A gente já falou dos relacionamentos, que era um jeito de você criar novos serviços, novas camadas, Sim. mais valor para você reter os seus clientes, né? Retenção é crucial para você manter o relacionamento com ele. Só que tem muita empresa que não usa bem os dados dos clientes, das vendas deles. O CRM. Às vezes o CRM tá lá só para ser uma esteira comercial. Tá lá, a galera usa, preenche às vezes. Sabe qual que é o melhor CRM que existe? Aquele que você usa. O que você não precisa preencher. Cara, eu gostei. Porque normalmente a gente fala do CRM, fazendo um recorte aqui, que a gente fala que CRM é uma rodovia, não é estacionamento. Então a gente investe em leads, põe eles ali na primeira trilha e ele vai se fazendo a sequência. A gente vai movimentando esses leads de acordo com as interações que a gente tem com eles. Exato. Agora você está me trazendo uma outra coisa que aí agora deu um... É uma nova perspectiva. Agora é uma nova perspectiva, literalmente. Agora eu quero entender como que eu posso ter um CRM que eu não preciso movimentar. Preencher. Nada. Ele vai movimentar. Só que a grande questão do seu CRM é que ele se movimente naturalmente com o passar das atividades do seu time. Seu time já está fazendo ligação. Seu time já está fazendo reunião. O seu time... Assim, eu não conheço um vendedor que acorda e fala, nossa, que vontade de preencher o CRM hoje. Cara, eu vou falar, essa é um dos... Eu vou dizer que é um dos principais desafios de todas as indústrias, todo o mercado, acho que é mundial. Todo mundo de vendas tem dificuldade de preencher CRM. Sabe como é que eu resolvi isso? Gary. Eu mando áudio pro Gary. Eu tô numa reunião, conheço alguém, um empresário, uma proposta, uma novidade. Gary, conheci tal pessoa, não sei o que lá, falou de tal indústria, tá com tal dificuldade, eu acho que a gente pode ajudar ele dessa forma, eu acho que seria bacana a gente conversar com ele. O nome da empresa é tal, aí eu tô com você aqui, eu falo assim, qual que é o seu telefone e seu e-mail mesmo? Fala aqui, por favor. As pessoas nem sabem o que é uma IA às vezes. Ah, meu telefone, meu e-mail é tal, blá, blá, blá. E no final eu falo, Gary, pode subir no CRM e pode tentar, me passa 3 horários de reunião pra semana que vem? Solto. Dá 30 segundos, o Gary fala, CRM atualizado com sucesso, link do card, que atualizou. Sim. E já me mandou, seus horários semana que vem são ABC. O empresário não sabe como ele tá próximo de fazer uma coisa assim. O simples funciona. Muito. De novo, mas aí tem uma questão, Edu. E aí, de novo, né? A gente gosta sempre de fazer uns recortes. Eu quero fazer sempre um paralelo aqui, tá? Você tá há quantos anos, Edu? Essa é uma pergunta que eu mais ouvi na vida, Roger. Eu já imaginava. 25? Talvez um pouco mais, talvez menos. Vamos fazer assim? Vamos deixar a galera comentar aqui embaixo. Quem acertar, a gente conversa depois. Depois a gente dá um presente. Então. Mas assim, ó, então vamos brincar, que eu gosto de usar uma expressão aqui que eu falo que todo mundo aqui é sub 100. Acabou que você verdade. gosta de 20 mais, 30 mais, 50 mais. É sub 100. Tá chato. Então todo mundo é sub 100. Nessa categoria de sub 100, existe ali perfis. E o que a gente percebe é que às vezes as pessoas, nem todo mundo tem as facilidades com os dispositivos, Sim. com as tecnologias. Então isso faz com que as pessoas fiquem um pouco travadas de pensar como você vai. Vou pegar meu celular aqui e vou falar com o Gary, meu assistente pessoal, o seu copiloto. Tem camadas da sociedade que vão ter mais engajamento, mais facilidade, que já nasceram com essa configuração. Sim. Agora vamos tentar pegar outras camadas da sociedade, mesmo estando no sub 100, que você possa, de repente, trazer alguma sugestão para falar assim, olha, gente, faz isso aqui, porque todo mundo hoje tem celular. Sim. Todo mundo hoje usa o WhatsApp. Sim. Como que a gente pode dar uma sugestão para os empresários, empresárias, enfim, quem está ali no dia a dia, no campo de batalha, que a gente possa simplificar isso que você trouxe? Legal. A gente pode pensar muito na IA, Roger, como uma quebra de interfaces. Hoje em dia, até uma história que eu aprendi com a minha startup. A gente passou 1 ano desenvolvendo um site. Vou fazer uma história aqui. A gente passou um ano desenvolvendo um site. Eu investindo lá, a gestão, reunião até altas horas da noite, testa botão, testa funcionalidade, não sei o quê.
E era a minha primeira startup, tá? Então, depois de um ano desenvolvendo, a gente foi lançar no mercado. Qual não foi a minha surpresa? Que quando eu lancei, olha, assim, tipo, eu mandei no grupo com amigos, sei lá, tinha 15 amigos, tive 10 cadastros. Nem meus amigos se cadastraram. Nem os amigos que acreditavam na sua ferramenta. É assim, ó, gente, Olha, tá vendo? Nem os amigos acreditam, mas no final sempre tem alguns. Até eu postei sim. esses dias, de novo. Eu postei esses dias assim, tem 2 tipos de amigo. O amigo 192 e o amigo, como que é, guincho, aquele que te leva pra cima, que te ajuda, porra, o cara que vai. E tem o amigo 192 que é aquele que você vai ligar às 3 horas da manhã, o cara vai te atender. Sim. É que existem 2 tipos de amigos, é assim que eu classifico. E aí você deve ter esses Legal. amigos aí também dentro da sua muitos, com categoria certeza. aí. E nesse caso, o que a gente percebeu, né? Depois da plataforma, a gente lançou a plataforma, o site no ar, a funcionalidade era perfeito, lindo, tudo certo. 1 ano desenvolvendo. Aí a gente não tinha aderência, a gente fazia anúncio, a galera não entrava, ninguém se cadastrava, ou cadastrava e não usava. E aí a gente falou, cara, a gente não ferrou. Gastamos muito tempo, acho que a gente vai falir agora, né? Isso foi durante a startup. E aí o que a gente percebeu, né? Cash burn já era. Eu percebi, falei, cara, vamos transpor isso. Hoje, na era da tecnologia, inteligência artificial, IA generativas, etc., como que a gente pode tornar mais fácil para o nosso usuário? E a gente, como empreendedor, você tem que pensar assim também. Como é que eu posso quebrar todas as barreiras, todos os atritos possíveis, seja para o meu cliente, seja para a minha equipe aqui na empresa? Meu cliente não gosta de fazer cadastro, não gosta de preencher formulário, né? Meu processo comercial, a gente tá falando de vendas, ele sempre trava quando o cliente tem que preencher um formulário. Tá bom. Se você deixar seu cliente mandar um áudio para você, e você manda umas perguntas e o cara fala, pode mandar um áudio respondendo. Você acha que melhoraria? Du, melhoraria. Dá para colocar isso. Você já sabe, né? Dá para você colocar uma IA para ouvir os áudios, transpor e cadastrar as informações que você precisa. Torne mais fácil para o seu usuário. O meu time não gosta de usar, ou eles não gostam dos treinamentos corporativos que a gente faz, eles não acessam muito bem. A gente tem documentos da empresa que estão acessíveis a todos, mas sempre lá nos chamados internos, algo assim, a gente perde muito tempo sem informação, sabe? A gente tem um processo ali, operacional, um processo padrão na empresa, e sempre alguém tá... como é que faz isso? Qual que é o processo? O que tem que fazer nesse caso? Tá lá o documento. O bendito do nosso colaborador, ele não olha o documento. Eu não olhava na minha época, ele não olhava, você não olhava. A gente não olha, a gente não gosta de consultar, de ficar lendo. Cara, beleza. Quem que lê manual? Lembra? Exato, Manual, lê. Lá na Fiesp, eu ganhei história longa curta, tá? 8 meses de competição. Eu fui selecionado pelo Senai São Paulo para representar São Caetano numa competição de IA da Microsoft. Que bacana, hein? Regional passamos, estadual passamos, nacional passamos, pódium nacional. Competição de IA da Microsoft 2021. Adivinha sobre o que era a nossa IA? A gente tava falando disso. Manual. O operador de máquina não lê manual. O cara não quer ler. O seu funcionário não gosta de ler seu manual. Ele não vai ler. A gente criou uma IA antes do ChatGPT, né? Antes desse tipo de tecnologia estar disponível. Em 2021, né? Tá vendo? Ao público. A gente criou um sistema que lia o manual pro cara, organizava a base de conhecimento e via chat. A máquina parou. O código é tal. O que eu faço? O sistema respondia. Que fantástico. Pódio nacional de IA da Microsoft. Você vê que é um problema que a gente... E quantos daria para ser aplicado a isso, né? Muito. Porque às vezes você está falando de uma máquina, de um operador, de uma indústria qualquer. Sim. Né? Pode pegar qualquer indústria muito setorial. Mas isso pode servir para uma oficina mecânica, isso pode servir para dentro de casa. Estou com um aparelho de televisão, cara, deu isso aqui. Você vende um produto que tem um manual de instruções um pouco mais complexo, você vende um serviço, você vende... Cara, deixa o seu cliente tirar dúvida via chat. Legal. E esse resultado, você ganhou a competição? A gente chegou no Prata Nacional. Legal, parabéns. Parabéns. Foram vice-campeões. Fomos vice-campeões. A outra unidade que ganhou, eles tinham um marketing muito forte. Eles montaram... Claro, a solução deles era impecável, era maravilhosa, mas o marketing, o vídeo era cinematográfico, era Hollywood. Eu daria o primeiro lugar e daria novamente o primeiro lugar. Mas é legal você ver, de novo, né? Aí tem um outro elemento aqui que a gente vai conversando, a gente vai percebendo. Humildade também, né, Edu? Por mais que tenhamos aí toda essa categoria, eu vejo que você é um cara que traz muito essa essência de humildade, de reconhecer que naquele momento a sua ferramenta era espetacular, mas ela não tinha uma camada ainda
que precisava ser adicional. Sim. Porque às vezes a gente está indo numa camada aqui achando que o jogo vai ganhar nessa camada. Exato. E nem sempre é assim. A gente vai precisar de um marketing mais estratégico. Por isso que acho que o marketing digital vem muito apoiando esse movimento de vendas, né? Eu costumo dizer que é o Marcontech. É o marketing, vendas, né? O comercial e tecnologia. Juntos, né? Que transforma essa questão da IA. Mas eu queria já roubar uma questão sua aqui no seguinte. Edu, toda essa transição, todo esse conhecimento... O que te impulsionou a abrir a sua empresa? Eu queria que você contasse também um pouco para quem está nos escutando, como que foi esse crescimento da sua empresa até a sua venda efetiva. Legal. Na startup que a gente fundou, ela nasceu quando eu estava na Ernst Young como consultor. Nasceu de uma dor pessoal. O Eduardo queria comprar um carro. Você queria comprar um carro? Mas eu não sabia como achar o carro na internet, não, sabe assim, como pesquisador de carros, meu conhecimento de automotivo... Isso faz quantos anos? Isso foi em 2020. 2020? 2020. Tá 2021 ali, por aí, 20. Mas aí na época também não tinha Web Motors? Tinha sim. Mas você queria comprar um carro, mas não... Imagina assim, o Eduardo naquela época, ele não queria comprar um carro, mas ele não tinha conhecimento nenhum automotivo. Ele abriu os portais, né? Os buscadores. Tá bom. Abriu o portal X, o Y, o Z, pesquisava. Fiquei 3 semanas pesquisando. Pra no final eu só ter uma lista de umas 3 opções que eu tinha gostado mais ou menos, mas eu não sabia comparar. Esse é o problema, de quem não conhece de carro. Mas você tinha alguma coisa específica? Quero um sedã, quero um SUV? Eu tinha 2 regras. Eu queria um carro até um valor, X valor, gastar até tanto. Orçamento. Exato, botei um orçamento. Falei, cara, esse carro não pode consumir mais do que tanto de combustível por mês. Era simplesmente financeiro, a minha restrição. Legal. Daí o problema, eu tenho um mundo de carros que pode ser. Eu não tinha marca preferida, eu não tinha cor preferida, assim, não precisa ser um carro azul bebê, mas pode ser assim, qualquer cor. Mas que compreendesse essa questão que você estava ali naquele momento, naquele contexto. Exato, essa é a palavra, contexto. E eu descobri que os buscadores, eles já supunham ou imaginavam que você já teria uma escolha fixa, né? Você tem que colocar lá, a barra de pesquisa fala. A barra de pesquisa não pergunta qual que é a sua rotina, ela pergunta qual carro você quer. Daí eu criei um algoritmo que perguntava qual que é a sua rotina. Assim nasceu a startup que eu vendi. A startup que eu saí da operação. Em vez, né, numa sexta-feira chuvosa e tediosa, eu já estava frustradíssimo, porque eu fiquei semanas pesquisando o carro. Eu não chegava num denominador comum. Falei, cara, quer saber? Vou fazer do meu jeito isso aqui. Já sabia programar, sabia fazer automações, trabalhava com BI na inteligência de negócios na Ernst Young, que é transformar dado em decisão. Falei, cara, vou fazer do meu jeito. Criei um algoritmo que fazia a raspagem dos sites da internet. Então ele pegava todas as ofertas de vários sites diferentes. Pegava lá e pegou... na primeira vez que eu rodei, ele pegou 3.000 ofertas dentro do meu orçamento. Detalhe, eu tinha passado 3 semanas para analisar 13 e não cheguei numa conclusão. Daí eu criei um algoritmo, primeiro para buscar os dados, organizar. O segundo, para... organizar os dados é muito importante para qualquer apuração. Sabe? Ter uma governança bacana de dados, organização, é crucial. Porque o dado é o petróleo, mas se ele não estiver acessível, não tem o que fazer. Exatamente. Então tem que tomar cuidado. Depois, eu criei um algoritmo que treinava em cima desses dados, sem IA generativa nem nada. Ele olhava quantitativamente, quilometragem, marca, cor, preço, ano, pegava todos os fatores do carro. Daí ele falava, cara, eu aprendi que, em média, os carros estão sendo precificados mais ou menos assim. Então ele aprendia a precificar o carro. Usando como base, o pessoal usa a tabela FIPE, por exemplo. Não, então, ele pegava todos os fatores mercadológicos, o carro, a marca, o modelo, a cor, né, a localização, a FIPE atual do carro, pega todos, usa isso como dado de treinamento. Daí, o modelo que eu criei, ele aprendeu a precificar um carro. Então, se eu desse todos os dados de um carro, exceto o preço, ele falaria, cara, pelo histórico, isso aqui deve valer mais ou menos isso. Fazia lá e, pum, precificava. Com uma acuracidade muito boa. Acima de 90%. Em todos os testes. E aí eu falei, cara, beleza. Se eu sei precificar o carro, e se eu mandar o meu algoritmo que já treinou nesses dados precificar os mesmos carros da minha base? Então eu vou ter um valor real, sei lá, o carro custa 90 mil e o algoritmo vai lá e fala, na verdade... 88 e 194. O meu lance nesse carro seria 88. Então tá com deságio de R$2.000. Ou ele tá R$2.000 a mais caro do que deveria estar. Então eu descubro tanto ruim... E alguns carros, esse carro tá anunciado a 90 mil. Mas
Eu acho que o preço dele é 115. Pô, 25 mil reais? Ou eu acho que 90, mas ele tá anunciado... eu acho que ele é 90, mas tá anunciado a 85. Pô, legal, tem 5 mil reais aí de vantagem. Daí o algoritmo aprendeu a precificar, identificar as oportunidades. Legal. Depois o terceiro normalizava esses dados. A gente tinha uma nota de 0 a 10. Qual que é o melhor carro? Custo-benefício. Pum, 3 mil carros, sabe em quanto tempo? Menos de uma hora. Em menos de uma hora você já tinha uma base ali de 3 mil. 3 mil carros analisados com ranking. Top 1, top 2, top 3, custo-benefício. Top 1 sai um carro japonês, baixa quilometragem, bonito, localização próxima, preço no meu budget, tudo certinho. Carro perfeito. Um filé, como diria o pessoal do mercado automotivo. Falei, caraca. Cara, que sensacional. Eu já tô pensando em várias coisas aqui, né? Imagina que legal você colocar isso... No seu departamento de compras da sua empresa. Exato. Pô, departamento de compras... Cara, várias aplicações aí várias que dá análises. pra brincar. Mas enfim, segue aí. E aí Agora fiquei curioso. saiu o top 1. Carro, falei, caraca, top. Gostei, vou comprar. Liguei já, entendi, falei com o cara. Antes disso, eu aproveitei para falar, cara, eu já tô aqui mesmo. Printei ali o sistema, algumas partes aí do ranking que ele montou. LinkedIn, redes sociais. O que você falou, né? Vendas. Não é só o seu produto ser ótimo. Não adianta você ter o melhor produto do mundo escondido. Tem várias alavancas, vários tipos e tem várias alavancas de vendas mesmo, né? Sim. Você coloca ali. Então, não basta ter um produto bom. Tem que ter um produto bom para a pessoa certa. Bom marketing. Com bom marketing no lugar certo. Tem várias alavancas para você precificar. O empresário que pensa que só por eles ter um produto bom vai ser suficiente, não vai. Eu criei um site durante um ano, não vendi nada. Você tem que pensar tanto na pessoa que está vendendo. Às vezes você está tendo um desgaste tão grande para vender para aquele público, quando um público um pouquinho diferente compraria e te agradeceria. Caramba, é só mudar de público. Putz, aqui no Brasil é muito difícil. Mas e aqui do lado, na Argentina? Você já tentou vender seu produto? Às vezes, Paraguai. no Paraguai. Cara, a alavancagem é até cambial para você. Você tem que pensar em muita coisa nesse mundo. Então... E aí eu publiquei, né? Você tem que ter audiência. Né? Eu não tinha uma audiência muito grande. Na época eu tinha, sei lá, umas 2 mil pessoas no LinkedIn, porque eu sempre postava projetos, etc. Sim. E aí eu postei esse projeto. Falei, gente, projeto de IA, dados, automação. Sei lá. Na época eu tinha uns 2 mil, só que o post furou minha bolha. Chegou pra 10 mil pessoas, Roger. Aí eu tomei um susto. Espetacular. Caramba, 10 mil pessoas gostaram. E aí eu comecei a receber mensagem. As mensagens eram, Du, que da hora. Precisa tal carro pra mim? Du, faz isso. Ô, Du, funciona em tal cidade? Du, olha esse carro aqui. Aí eu recebi uma mensagem, Roger. Essa mensagem me assustou. Porque, sabe aquela hora que você dá um passo atrás? Você mexe na cadeira. Você mexe na cadeira. Deixa eu entender você coça a cabeça. Recebi uma mensagem. Du, me passa o código fonte. Esse aqui é o código do sistema que eu... Peraí. Não entendi. Quem tá falando? Por que isso aqui é o código? Foi isso. E aí eu entendi que ele tinha uma oportunidade. Eu achava que eu era, de verdade, muito ingênuo também. Eu achava que eu era o único que tinha aquele problema, que não sabia pesquisar carro. Eu descobri que a maioria, né, das pessoas médias assim, no Brasil não tem confiança na hora de pesquisar um carro. Pesquisas indicam aí que a cada 3 carros usados vendidos, 2 as pessoas se arrependem. 2/3 do mercado se arrepende. Forte. É muito forte. Muito forte. E aí eu falei, cara, que legal, uma oportunidade. Eu tinha trabalhado como head de dados numa aceleradora de startups. Foi quando o bichinho do empreendedorismo me picou. E aí eu falei, cara, tem uma oportunidade aí. Eu já tinha juntado dinheiro pra comprar de entrada no carro, né? Eu juntei bastante tempo dinheiro. E aí, a contragosto da minha família, meu pai ficou Pé da vida comigo, perdão do francês, ficou puto comigo. O que é isso? Você vai gastar o dinheiro que você economizou num negócio aí, não vai comprar o carro? Eu falei, não vou. Peguei a grana toda, investi. 2 semanas depois do post, eu tava fazendo a primeira reunião com freelancers que eu contratei pra começar a organizar o que virou a Car Hunt depois. Car Hunt, caçar carros. Porra, que legal, hein? De uma dor sua, minha. Você lá, como consultor de uma baita Big Four, uma baita empresa. Imagina a hora que eu tive que pedir demissão do meu CLT pra minha família. Eu fui de uma multinacional, depois eu fui especialista em dados, head de dados de educação na Fiesp, na sede da Fiesp. A startup ela começou a virar mais nessa época, quando eu estava na Fiesp. Eu organizava todas as estratégias de educação orientadas a dados. Então, 90 escolas no estado de São Paulo, eu pegava 1 milhão de matrículas ano, pegava os dados e falava, ó, insight, faz isso, estratégia, isso que está indicando isso. Eu era um cientista lá.
Eu gosto muito. Que Isso é animal, curioso. que animal, cara. Isso para mim, Edu, é uma aula. Pessoal, a gente está tendo uma baita aula aqui com o Edu Dados. Eu acho que isso vale um episódio 2 depois, hein, Edu? Acho que vale. Vamos lá, segue aí. Depois, mas como aconteceu esse crescimento da empresa a ponto de você conseguir ter uma venda expressiva? Legal. Sempre pensando para crescimento da empresa. Isso eu aprendi no caminho. A startup foi uma grande aula, uma escola para mim. Ela foi muito pensada assim, quais são os caminhos que eu quero levar dessa empresa, né? Existem as empresas acontecem 3 coisas com elas: ou elas falem, ou elas são herdadas, ou elas são vendidas. É isso aí. Tem que pensar sempre em um dos 3 caminhos. Não tem o que fazer, empresário. Ou vai ser herdada, ou vendida, ou vai falir a tua empresa. Então, e eu sempre no mercado de venture capital pensava, cara, um dia eu quero vender a empresa. O que eu tenho que organizar para poder vender essa empresa? Cara, tem que estar com governança, tem que ter dados. Qual que é a fórmula? Eu sempre pesquiso fórmulas. Se eu quero ter sucesso em alguma coisa, qual que é a regra do jogo? Eu quero ganhar de alguém no xadrez, vou estudar as regras do xadrez, não vou estudar a regra do basquete. Eu quero ter sucesso na minha operação de e-commerce, por exemplo. Tá bom, você vai estudar a Apple por quê? A Apple vende iPhone... Ela vende iPhone no e-commerce? Você vê um iPhone lá no... Não. Isso da Amazon. Exato. Isso da Amazon. Você trabalha com O Mercado indústria. Livre que está fazendo um baita trabalho Exato. também. Você trabalha com indústria, você vai ficar estudando casos de equity no basquete? Não faz sentido. Você tem que estudar a regra do teu jogo. Estudei a regra do meu jogo, entendi a fórmula, né? Como é que eu atingo um valuation alto? Pô, capital intangível, número de usuários. Derrubei a barreira de entrada. Lembra que eu construí um site? Transpus todas as funções do site para um WhatsApp. Ou seja, nada por acaso. Você demorou um ano, não deu certo, tudo que você aprendeu lá... Exato. Eu gosto sempre de falar uma frase que o Nelson Mandela falava, ele é o seguinte, que assim, ele nunca perde. Ou ele aprende, ou ele ganha. Excelente. E assim na vida, eu vejo que na vida do empreendedor, do empresário é sempre assim. A gente nunca perde, gente. Ou a gente está aprendendo algo, ou a gente vai ganhar. Não tem como. É inerente. Eu acho que essa leitura, essa é a base. Em algum momento você vai usar todo esse conhecimento que você teve lá atrás daqui para frente. Exato. Nada é por acaso. Exato. Registre, por isso é importante. Registra tudo. Registra os erros. Sabe? Registra mesmo. Legal. E, bom, no principal foi entender a regra do jogo. Derrubei barreira de entrada, aproveitando a inteligência artificial. Falei, cara, a galera vai poder fazer pesquisa de carro no WhatsApp. Foi por isso que na regra do meu jogo, ou para você ser comprado, ou você tem que trazer uma disrupção que gera muito interesse, ou você tem que ameaçar um modelo de negócio atual. E aí que eu quero entrar, eu acho que é legal para a gente explorar para quem está ouvindo, né? Imagina que eu sou um empresário, que aí você tem sempre os grandes. Você olha e fala, não, acho que, cara, eu não vou conseguir chegar. E no seu caso, imagina você estava desafiando uma grande plataforma, né? Grandes, no plural. Grandes, né? E pior, que tinham bancos por trás, né? Bancos, imagina. Então você está ligando ali com um duelo de titãs, né? Tipo, você está aqui, você é o cara para te esmagar um dedinho ele Exato, esmaga. Já era a sua operação. Mas o que você, durante toda essa aprendizagem, você buscou conselho, você buscou mentores, o que você fez diferente que fez com que você se despertasse primeiro para ter esse nível de controle, como você falou, governança, mas ao mesmo tempo falar assim, cara, eu vou criar um negócio para eu poder vender e começar a prosperar diferente. O que foi o gatilho mental e a virada? A minha virada principal foi quando eu entrei para um ecossistema que tinham mentores. Eu entrei para um ecossistema do João Kepler. Eu tinha um interesse quando eu entrei no ecossistema de ser investido dele. Ele me chamou no escritório um dia depois, explicou a tese e tudo mais. Legal, o João sempre fazendo a diferença. Eu falei até esses dias, para mim é um grande cara aí que está... Eu diria que ele é meio espécie de Midas, né? Ou Midas, né? O cara toca, vira ouro, né? Literalmente. O João é fantástico. Hoje é sócio. Eu sou sócio do João com a empresa nova, que eu nem mencionei aqui, mas legal, talvez mas fique pode mencionar, segundo. pode ficar tranquilo. O João é parceiro aqui, Sim. Não tem problema nenhum. A gente tá dentro do mesmo ecossistema aqui. A gente tem uma boa parceria com o pessoal da Bossa. Até a gente fez recentemente um podcast com o João lá da Bossa. Então, legal. A gente fica tranquilo. E quando eu conheci aquele ecossistema, eu descobri que existia a máquina do tempo, sabia? Como é isso? Existe a máquina do tempo. O livro que você lê, as pessoas que você está perto, os ambientes que você frequenta. O livro que eu leio, as pessoas que estão perto e
O terceiro? O ambiente que você frequenta. O ambiente. Eu costumo dizer que a mentalidade é ambiência, né? Mas isso eu nunca tinha pensado como máquina do tempo. Cara, Então, assim, curta. o que você consome, né? Os conteúdos, o que você convive e onde você permanece. Exato. Para uma pessoa que nunca vendeu uma startup, Roger, meu caso, pô, vender uma startup por X milhões de reais, cara, impossível. Não sei nem por onde começar. Não, Tu gruda em alguém que já vendeu 20 startups com valores muito maiores, 20, 200, 1000 startups. Cara, faz isso. não, imagina, você em quanto tempo? Vamos lá, startup? acho que é legal a gente... De ser fundada até eu sair a da operação? É. Tá, eu fundei em 2021 e eu saí no ano passado, 24. Então, vamos colocar aí, vai. 3 anos. Foi um pouquinho mais de 3 anos. 3 anos e meio, vamos pensar assim. E aí, uma questão aqui que eu acho que o pessoal vai ficar curioso, mas assim, passou dos 10 milhões? Valuation? É. Não. Não passou? Não. Mas assim... Chegou perto. Mas eu acho que o que é legal, né? Você trazendo isso aqui para todo mundo que está nos escutando, porque você conseguir pegar uma empresa do zero, do nada. Uma ideia. Uma ideia, pegou... Eu gosto de trazer... Eu tenho uma frase que eu falo assim, que é fazer o PPT virar NFE. Legal. Legal, gostei. Cara, como transformar um PPT em NFE? Que essa é a jogada também. E você pegar um PPT, né? Você rabiscou ali, fez o desenho, montou a arquitetura, explorou, validou, começou a botar isso na prática, não foi atrás de fundo, não foi atrás de nada, pegou o dinheiro que você ia comprar um carro, dinheiro do carro, botou grana, trouxe gente boa, acreditaram no negócio, estruturaram, começou a pensar, cara, como que a gente escala esse negócio através de tecnologia. Exato. Né? Porque começar sem dinheiro, gente, é uma arte. É uma arte. Né? Porque assim, arte. quando você começa com dinheiro, tá tudo fácil, tudo certo. O Tom Jobim tem uma frase que eu adoro. Minha maior inspiração é o prazo. Maior inspiração, prazo. Boa. Porque se você tem um X de dinheiro que você pode gastar, você tem um prazo, cara. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Agora imagine que você tá ali em toda essa configuração e conseguir chegar em 3 anos com uma empresa que chegou a múltiplo de quase 10 milhões de reais, gente. De novo, cara, parabéns pra cacete. Porque assim, ó, pouquíssimas pessoas chegam num patamar como esse. E é por isso que você tá sendo convidado aqui, porque eu já tinha ouvido falar muito disso. E é legal para quem tá nos escutando que é possível. Que eu sei que a gente vive num país que tem as nossas barreiras, tem as nossas dificuldades e que cada um tem uma história. Mas a partir do momento que a gente começa a ouvir histórias como a sua, cara, quantas pessoas não vão se inspirar, vão começar a entender e falar assim, cara, o que o Edu tem de diferente? Ele tem uma cabeça, né, 2 ouvidos, nariz, uma boca, mas é que a gente fala, tem comportamentos. Comportamento. É o que a gente fala assim, que por mais que a gente tenha aí a IA com tudo isso, é o comportamento que vai te acelerando, né? Por isso que hoje, claro, quando eu estava lá em 2009 e entendi que, cara, o meu jogo não tinha dado muito certo, eu tive que recomeçar do zero, eu não tinha esse apoio, mas eu tinha fome, eu tenho fome de aprender, fome de vencer, fome de desenvolver. Hoje, você tendo fome, você tendo conhecimento, ainda você tem essa rede de apoio, automaticamente você consegue acelerar mais ainda as coisas. Você se alavanca. Você se alavanca muito mais rápido. Imagina você pegar uma empresa, gente, com 3 anos e você vender lá dígitos aí de 5, 10 milhões e você fala assim, muita gente fala assim, não, puta, já estou satisfeito, vou parar. Não, você está no jogo. Então agora vamos pegar a fase 2 para a gente entrar na fase final aqui de... Cara, o que você está olhando no mercado após todo esse sucesso que você teve? O que você está olhando agora no mercado em termos assim, o que o Edu Dados, vou chamar de Edu Dados agora, né? Agora chama de Edu Dados. O que o Edu Dados quer fazer agora? Legal. Então eu vou responder a sua pergunta com... Vou tirar o meu sapato da humildade agora. E me permite dar um conselho pra galera? Por favor, cara. Ó, aqui a palavra é sua em todo momento. Meu. Pode ficar tranquilo, Edu. Se você é empresário, você precisa olhar para a IA como aliado do seu negócio para construção de novas fontes de receita. Tá? Você vai tanto expandir a tua receita atual com IA, que é legal, mas tem que pensar em qual que é o mercado que está sendo formado
que você ainda não tá jogando. Você tem que colocar a IA para jogar esse jogo por você. Então você tem que pensar em construção de MVPs, né, de mínimos produtos viáveis. Eu falo isso com a propriedade de quem construiu uma startup. Sim. E você tem que pensar na tua empresa como o patrocinador, né, o pai da criança desse novo negócio, para você investir. Se você não tem uma área ainda de inovação, etc., é legal que você comece, não precisa formar uma área de inovação, comece com algum projeto, né, permita algumas ideias que estão aí dentro serem executadas com IA, porque hoje a barreira entre a ideia e o mínimo produto viável, vamos chamar assim, ou uma prova de conceito, ela caiu. Tem 2 ferramentas que eu quero te passar. Uma chama Lovable, é amável em inglês, Lovable, e a outra chama... tem o Lovable e tem o V0 da Versal. Se você quiser construir um site, um sistema, um aplicativo, essas 2 ferramentas, com texto, você pode falar, faça esse aplicativo que faz XPTO, função, tem tal cor, não sei o que lá. Bum, ele faz de graça para você hoje. Caiu a barreira com IA. Então aproveita esse momento para você inovar rápido, tá? E se você é um conselheiro, provoque o deliberativo da empresa que você está aconselhando, né? Eu já sei que você faz isso, mas provoque eles a entenderem as ideias, né? Faz uma SWOT, sabe? Aquela matriz SWOT, forças, oportunidades, fraquezas. Coisa bem Coloca básica ali, simples. Faz tua SWOT, faz o seu arroz com feijão. Só que quando você encontrar as oportunidades, pega aqueles post-its de oportunidades que vocês anotaram juntos, dá na mão de um dev, de alguém, faz no seu time mesmo, para desenvolver uma inovação. Porque muitas vezes, né, e eu gosto muito de falar isso porque eu gosto muito de educação, o dinheiro que você não ganha ainda é pelo conhecimento que você não tem. Acho que essa frase vale fazer um recorte. O dinheiro, como que é? Repete aí, por favor, Edu. O dinheiro que você não ganha ainda é pelo conhecimento que você não tem. Boa. Porque acho que a educação que transforma que vira o jogo. Total. Mas aí, a partir do momento que você não consegue ter acesso a isso, você não consegue, de fato, escalar o seu negócio. Exato. Escala o negócio e coloca para rodar, sabe? Não, você já não tem medo, porque você ou é conselheiro e já passou por ter uma empresa, já tem essa experiência, então você sabe como é o mercado, ou você é um empreendedor, empresário, que também é uma pessoa destemida, tem que ser destemido para empreender no Brasil. Então, tira do papel o mais rápido que você puder. Não precisa estar bonito, precisa estar feito, nesse caso. Aproveita a IA, vai deixar bonito, tenho certeza, tá? Mas aproveita nesse momento. E hoje eu olho para isso muito. Eu tenho aí na fase 2 do dados, né? Na Atria, que é a minha empresa hoje, a gente tem uma empresa de serviços que ajuda empresas, outros empresários, colegas, que me pediram, na época que eu fiquei próximo de outros ecossistemas, falaram, Du, quero colocar IA no meu negócio, quero fazer, quero trazer. Como que a gente pode fazer? Tem um treinamento, tem uma consultoria, tem um curso, você tem um desenvolvedor aí para me ajudar? E legal, tu começa a pedir, né? Exato. Você criou mais uma outra empresa. Exato, eu fundei a Atria por isso. E é nesse CNPJ, né, nessa operação que o João Kepler é sócio. Né, que o João Kepler tem mais alguns parceiros muito, muito bacanas aí na Atria. Porque a gente ajuda o empresário a tirar do papel as ideias. E sim, sem mais delongas, sabe? Sem papas direto ao ponto. Direto ao ponto. Você tem essa oportunidade, você tem que pensar quem é que vai extinguir tua empresa daqui a 5 anos. Quais são as ameaças que vão fazer você chegar na extinção? Pô, eu posso ser extinto se alguém fizer isso aqui. Por que você não faz, então? Agora, eu queria, pra gente fazer uma questão final, né? Tá. A gente fala 2 coisas, né? Que primeiro, o momento empreender, que eu acho que é uma mensagem... Claro, você deu um conselho aqui, mas uma mensagem para quem quer começar a empreender agora. Para quem quer começar? Quer começar. Que mensagem que você daria, Edu? Tá bom. Posso recomendar um livro? Claro, por favor. Aí acho que é legal de recomendar algumas curadorias. Para quem quer começar a empreender. Vou recomendar um livro que é fora do óbvio. É um livro do Rolf Dobelli, chama A Arte de Pensar Claramente. É um livro que... Tem poucos livros que eu recomendo para qualquer pessoa. Esse é um deles. Porque livro é muito de contexto. Sim. O que você precisa agora? Mas esse livro, quanto antes você ler, melhor. Porque ele traz 100... Olha só. Ele traz 100 paradigmas ou vieses cognitivos das pessoas. E quando eu li esse livro a primeira vez, eu falei, cara, isso aqui é leitura obrigatória de empresário. Obrigatória. Você tem que ler. Porque ele vai te mostrar como, né? Eu tenho uma frase que um colega meu falou, o Felipe Bento. Abraço, Felipe. Ele me ensinou, numa mentoria que eu estava dando junto com outro colega. Método é prata. Modelo mental é ouro. Método é prata, modelo mental é ouro. Isso. E o livro... Tem 100 modelos mentais. Não, com certeza. E o livro, só para reforçar... A Arte de Pensar Claramente. A Arte de Pensar Claramente. Rolf Dobelli. Isso é um livro super curtinho. Para você que está... Enfim, todo mundo tem pouco tempo hoje.
Esse livro tem... Cada capítulo tem as 2 páginas. Ele explica, dá o case em empresas, em cases. Cara, maravilhoso. Passa. Devorei esse livro. Livro de cabeceira. Porque você descobre como pensar negócio. Legal. Como não cair nos próprios vieses. E além do livro, Edu, você tem mais alguma outra recomendação para a pessoa que quer empreender? Tem muita gente que está no CLT que quer ir para o CNPJ. Legal. Tem muita gente que está começando a entender o jogo, né? Porque, imagina, eu falo até... Minha filha tem 19 anos, quer começar a empreender. Às vezes tem gente que nunca vai ser CLT. Já quer entrar direto no jogo do empreendedorismo. Exatamente. Legal. Além desse livro, você tem mais alguma recomendação? Tenho 2. Primeira recomendação. Aprenda a ouvir. Sabe aquela imagem que a gente tem do Zuckerberg fazendo no Facebook por causa do filme que a gente viu? Sim. Mentira. Não foi assim. Ele não estava sozinho no porão dele codando. Não. O que ele mais fez para desenvolver o sistema e o que as maiores empresas que a gente vê hoje mais fizeram foi ouvir o usuário. Eles primeiro conversavam com a pessoa que eles pretendiam vender. Porque senão você vai construir igual eu fiz. Meu problema foi esse. Eu codei durante 1 ano junto com mais uns desenvolvedores um site durante 1 ano. Não valeu de nada. Saiu um negócio que ninguém queria. Era lindo, era ótimo, eu amava, estava super apegado, mas ninguém usava. Então, aprenda a ouvir primeiro antes de construir qualquer coisa para empreender. Legal. Ouve primeiro, entende. Cara, eu acho que dá para construir isso aqui, então. E não subestime o poder de um mentor. De um cara que já fez, de um mentor, um conselheiro, um cara que já fez o que você quer fazer. Isso ele já sabe o caminho. Eu me cerco de mentores hoje. É o poder do mastermind que o Napoleão Hill fala no livro As 16 Leis do Sucesso. Primeira lei, mastermind. Você tem que se cercar de pessoas que têm mentes e lentes, experiências diferentes da tua. Por isso que a gente faz o nosso conselho de empreendedores aqui dentro do Ibrem. Exatamente isso. É nessa pegada de um empresário ajudar o outro na prática. Sem questão de botar metodologia, que eu fiz, aconteça. Não. Que cada um ajude de uma maneira genuína, intencional, para que aquele empresário que está passando por aquela dor naquele momento, a gente ajudar ele para sair daquele contexto. E aí, agora indo para uma caminhada final aqui do... Tá bom, Pablo, né? A gente não quer saber. Não, a gente não quer falar, mas senão a gente vai ficar falando até que amanhã, né? Mas uma coisa que eu admiro muito também é... Quem são suas referências, assim, né, Edu? Porque a gente está falando aqui muito de livro, legal, curadoria e blá, blá, blá. Mas vamos lá. Tá bom. Quem te influencia... Quem te inspira? Boa. Você puder falar 3. 3 inspirações. Não importa se está vivo, se está morto, religião, não importa. Eu quero entender o que é o Edu Dados agora saindo um pouco dessa figura aqui de empresário. Tá bom. Inspirações. Essa pergunta é simples. Essa é muito sofisticada. A maior sofisticação está nas perguntas simples. Não, mas legal, quando você está pensando muito, você tem um nível de profundidade de pensar até para o seu nível de elencar as coisas, traz uma profundidade assim enorme aí, né? Legal. Diria que um dos meus principais... as pessoas que me inspira hoje, com certeza... Eu coloco a figura de Jesus Cristo como inspiração gigante minha. Assim, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Não só religioso, histórico, enfim, todos. Sim, com certeza. E daí? Uma figura que me inspira muito também. Difícil não falar dele no âmbito de empreendedorismo. Eu diria que se não existisse essa pessoa, não existiria Edu Dados, talvez. O Joel J. Eu assisto, eu acompanho, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Próximo agora. Então o Joel, ele me inspira muito. Né, pela história de vida. História de vida, isso, a mentalidade de performance dele, tudo isso me inspira muito. Cara super bacana mesmo. Isso. Admirável. E o meu pai. Meu pai, ele me inspira muito. Me mostrou, ele me ensina muito, ele me ensina de forma simples. É engraçado, porque eu penso assim, meu pai não me ensina, eu aprendo com ele. É diferente. Não é que ele para e me ensina, é que eu paro, eu olho, entendi, assim que se fez. O que ele mais te ensina? Aí tem uma curiosidade, né? Eu também sou pai, eu sempre falo assim, né, cara, como que é você ser exemplo para um filho e você falar isso do seu pai? Isso para mim é fantástico, cara. O que você mais se espelha no seu pai?
na maneira como ele é resiliente com pessoas. Ele entende as pessoas de uma maneira que eu ainda, sabe, me falta experiência para ter a visão que ele tem. Você entende de dados, tem tecnologia, mas entender de pessoas. Entender de pessoas. A maneira, ele sabe, ele antecipa, ele é um orquestrador de pessoas. Ele sabe fazer isso muito bem. Sabe? Ele quando foi tanto gestor na área da indústria e tudo mais, ele consegue entender como uma pessoa... Sabe, quais são os potenciais problemas que uma pessoa pode ter durante uma atividade? O que ela pode pensar? Ele sabe planejar cenários quando se trata de pessoas. E ele fala de uma maneira muito simples. Olha, essa pessoa pode pensar dessa forma, por isso que eu coloquei isso aqui. Se eu peço para ele fazer o racional, ele escreve um livro para mim. Só que a decisão final é tão simples que é sofisticada. Cara, então, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo. Legal isso, né? Legal. A gente não tem uma lógica, não dá pra gente buscar isso e traduzir isso num contexto prático. Mas eu acho que isso vem de um lado que é muito intuitivo. Sim. Assim como as mães, as mulheres têm muito esse lado mais intuitivo. Mas esse lado do pai também eu acho legal você trazer isso na mesa, porque cada vez mais a gente fala assim, né? Como é legal você se espelhar no seu pai. Eu também... meu pai já não está mais aqui, mas eu admiro muito que meu pai também sempre teve essa visão, sempre mostrou uma visão além do alcance. Sabe aquela coisa assim de, você construir isso, você vai chegar ali, mas para você pensar nessa construção, você fala, não, é impossível, como que eu vou chegar? Não dá. Ele fala, não dá para você chegar. E é legal que no meio do caminho você tem a sua base familiar, mas é legal que você trouxe também mentores, né? Pessoas que queiram o seu bem. Sim. Que no meio do caminho você também tem que saber orquestrar pessoas, saber que tem todo mundo quer o seu bem. Sim. As pessoas querem chegar, mas querem ter um proveito disso. Se você não tiver algo a trocar ou a agradar, você não vai ter a troca. E vice-versa. Então a gente também vai ganhando maturidade, vai entendendo quais são os níveis de pessoas, né? Sim. De que você pode falar, do que você pode contar e de que você pode juntar uma mesa. Sim. Né? As camadas, né, que a gente fala. Exato. E eu sempre falo assim, existem camadas de pessoas na sociedade que você vai colocando até chegar na camada principal, que é colocar, né, na sua casa, dentro do seu lar ali. Tem níveis de intimidade, de acesso que você tem que dar para as exatamente. pessoas. Como se fosse um muro, né? Com essa pessoa eu tô aqui, com essa pessoa eu vou botar o muro aqui, com essa tá sem muro, eu vou peito aberto. Eu acho que essa por mais que tenhamos aí uma relação do século XXI, todo mundo falando de tecnologia, mas existe essa questão de entendimento do ser humano. Sim, e né? é cada vez mais importante ser compreendido. Não, legal. Edu, de novo, eu acho que assim, baita prazer estar aqui te ouvindo a sua história. Parabéns novamente, eu acho que é inspiradora não só para quem está escutando, para mim também, ouvindo a sua história aqui novamente, cara. Eu costumo dizer que isso aqui é o Brasil que dá certo. Se a gente for olhar... Cara, quantos Edus tem no mercado, quantas pessoas têm aí esse nível, esse desejo, essa fome de empreender, de fazer a diferença, não só na própria história, mas na história da família, de levar para um outro patamar, essa fome de falar assim, cara, eu vou fazer a diferença, eu vou mudar a realidade, eu vou construir algo bacana que vai mudar. Cara, você gerou uma renda, assim, não só pelo lado monetário, mas você mudou a vida de várias famílias. Né, de várias gerações, de uma configuração que até então você fala assim, não, mas a economia está difícil, o Brasil é assim, cara, o governo é assado. E, cara, em nenhum momento você vê que a gente falou aqui sobre isso. Por isso que a gente fala que o propósito de todo empresário, de todo ser humano, do dever cívico é, cara, vamos fazer o nosso e fazer bem feito. Foca nisso. A gente tem certeza que a gente vira o jogo. Totalmente. E, novamente... Edu, cara, muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. É sempre uma honra trazer pessoas como você aqui para compartilhar conhecimentos, compartilhar conteúdos incríveis como que você trouxe aqui agora para nós. E aí, para fechar, para te seguirem nas suas redes, legal, como que faz para você compartilhar o nome da sua empresa também, para as pessoas te seguirem, quiser ajuda, por favor. Agora é o momento do famoso jabá, né? Que assim, hora do Pix. Hora do Pix, vamos lá, hora do Pix. Eu botei um momento de empreender, agora é a hora do Pix. Vai totalmente. Taca-lhe pau.
Para você que quer me acompanhar e quer estar mais próximo, você pode me seguir pelas redes sociais no @edudados no Instagram. No LinkedIn eu também tenho, Eduardo Nunes. E na Atria, né, minha empresa que ajuda outros empresários, atriacorp.com.br. Tenho certeza que você vai encontrar bastante contatos lá, o time vai estar pronto à sua disposição. Legal, Edu, muito obrigado. A vocês aí também um grande obrigado, muito grato por todos vocês que estão nos escutando aqui. Siga a gente nas redes e até o próximo episódio. Um forte abraço.